Seja bem-vindo ao Esculápio Cast, o podcast para médicos, estudantes de medicina e apaixonados pelo aprendizado na arte de cura. Aqui exploramos a medicina além dos livros, unindo ciência, experiência e reflexão sobre a prática médica. De Hipócrates a Osler, da técnica ao humanismo, do estudo à vocação. Este é o seu espaço para crescer como profissional e como pensador da saúde. Prepare-se para mergulhar no conhecimento. O Esculápio Cast começa agora. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo episódio da temporada e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da vida de Hipócrates. E aí, pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa temporada. Espero que seja bastante proveitoso esse episódio e tudo que a gente vai discutir aqui. E aí, pessoal, aqui é o Devalci. Nesse episódio a gente vai colocar tanto a questão da história da escola hipocrática, quanto o juramento que ele elencou no passado, quanto a ética e a prática da ciência médica atualmente. Então, antes de mais nada, só para relembrar um pouco, ou dizer para quem não sabe, Hipócrates, ele foi considerado, na verdade, o grande pai da medicina, mesmo a gente sabendo que já tiveram outros profissionais que falaram sobre medicina, como Imhotep no Egito e tantos outros, mas foi com Hipócrates que a medicina ela realmente começou a ganhar um corpo. Então, ele nasceu por volta do ano 460 na ilha de Kos, na Grécia, por isso que a gente vai ver em muitos documentos escrito Hipócrates de Kos. E ele foi uma figura importante porque ele, pela primeira vez, ele conseguiu separar o que de fato era medicina de coisas não relacionadas à medicina. E ele conseguiu unir a tradição oral e a tradição escrita nos seus estudos, inclusive dando origem a um compilado que ficou conhecido depois como Corpus Hipocrático, no qual ele vai descrever várias questões relacionadas à medicina em relação à ética. E também vale destacar que Hipócrates ele não só escreveu sobre medicina, mas ele também falava muito sobre a questão da filosofia, sobre ética médica. E ele morreu na cidade de Larissa, na Grécia, por volta de 350 a 370 a.C. E falando aí sobre Hipócrates e a medicina, a gente vê, né, que antes de Hipócrates, a medicina ele era um misto do mito, religião, uma superstição, e a doença era vista como um castigo dos deuses, o resultado de uma possessão. E o curandeiro aí ele era um mediador entre o divino e o humano. E por isso que Hipócrates é tão importante na medicina que ele rompeu com isso aí. Ele trouxe a ideia de que a medicina não, a doença, ela tem causas naturais. E por isso ela tem que ser compreendida aí por meio da razão, da observação e também da experiência clínica. Então, ele é considerado o pai da medicina justamente por conta disso, porque ele tirou a medicina desse mundo mágico e trouxe para o mundo da ciência. Antes de Hipócrates, adoecer era ofender aos deuses, mas ele disse, a doença tem uma causa natural. Então, aí foi o nascimento de um novo pacto, não mais com os deuses, mas com a razão e também com o paciente. Mas é interessante também que mesmo com todo esse rompimento com o misticismo, o Hipócrates ele não esvaziou a medicina no sentido moral. Ao contrário, ele encheu aí o médico com uma responsabilidade ética e também uma transcendência humana. Na Grécia Antiga, a gente vê que o médico ele não era visto como simplesmente um técnico em saúde. Ele era visto como alguém que participa de algo sagrado. A gente vê aí, né, que a figura do médico era como sacerdote, assim, esse aspecto sacerdotal da medicina. Então, a medicina, como a justiça e a educação, não era simplesmente um ofício, era uma missão profundamente ligada ao homem, a busca pela verdade e também na preservação da vida.
E uma vez que Hipócrates postula que o ofício, não somente o ofício médico, mas a vocação médica não é só uma questão técnica, ele traz a realidade do compromisso e das responsabilidades que muitas vezes o ofício não desempenhava. Tinha seu prestígio, mas não tinha a renúncia de certos, vamos dizer assim, de certas questões e a autorresponsabilidade para com o paciente, para com a pessoa, para com aquele que recebe a prestação de serviço, a prestação de assistência. E uma das coisas que Hipócrates fez, que deixou um legado no ofício médico até hoje, é a questão do juramento. O juramento médico que é atribuído a Hipócrates, uma situação, um momento solene, em que o aprendiz do ofício médico se torna médico por excelência e que ele faz declarando publicamente diante de seus colegas, diante da comunidade reunida, o que ele exercerá e como ele exercerá a sua profissão. E o juramento antigo, ele possuía uma fórmula que citava os deuses, citava a situação social antiga, mas, em suma, ele retratava o compromisso do respeito à vida, a integridade moral, o sigilo e a responsabilidade. Ele é feito no início da carreira e coloca o local do médico como não meramente uma profissão técnica. E alguns elementos centrais do juramento na versão clássica, é tanto de o respeito e a honra aos próprios mestres, como assim ao paciente. A questão de não ensinar a arte, os conhecimentos a quem não estiver comprometido com esses valores. Então, não é qualquer um que aprende os conhecimentos profundos, os conhecimentos do corpo e até da alma, em alguns casos. E a forma que esse conhecimento é utilizado. Uma das máximas que existe para o bom uso e para o bem dos pacientes é a clássica fala primo non nocere, primeiro não causar dano, e causar o bem sempre e aliviar o sofrimento quando possível, e consolar sempre quando não é possível curar. E o juramento clássico ele também cita a questão de não administrar venenos, não realizar abortamentos ou inserir substâncias que podem ser potencialmente abortivas. A questão do sigilo, ela já é elencada desde o princípio, porque tudo que o paciente revela é quase que sagrado, no sentido de que não pode ser revelado a ninguém, e esse juramento ele chega até a inspirar uma forma de agir com pureza e quase que uma santidade na vida e no exercício do ofício médico. Resumidamente, hoje em dia, algumas escolas médicas elas usam versões adaptadas, mas o espírito do juramento é o mesmo, porque ele ainda é um marco ético e simbólico, e ele lembra do que é ser médico, que em 3 pontos seria servir a vida e não ao próprio interesse, tratar o ser humano como um todo, não só biologicamente, e com dignidade, usando a ciência com compromisso, responsabilidade e consciência. Então, não é uma ciência cega, mas uma ciência consciente. E, de uma forma adaptada, o juramento médico, ele varia de escola para escola, mas ele diria basicamente o seguinte: prometo solenemente consagrar minha vida ao serviço da humanidade, exercer a profissão com consciência e dignidade, a saúde e o bem-estar do meu paciente serão minhas primeiras preocupações, respeitarei os segredos que me forem confiados, manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica. Então, abro uma aspas aqui. Ele não abandona tudo que foi construído, mas ele dá seguimento à tradição centenária e milenar do conhecimento, ele não começa do zero. E continuando, ele ainda afirma: meus colegas serão meus irmãos. Então, apesar do médico agir individualmente, ele conta com a rede de apoio, conta com a assistência dos seus confrades, dos seus irmãos. E ele segue: não permitirei discriminação de religião, nacionalidade, raça, partido político ou condição social se interpõe entre meu dever e meu paciente. Guardarei respeito absoluto pela vida humana, mesmo sob ameaça. Farei tudo para não utilizar o meu saber contra as leis da humanidade. E finalizando assim, a forma breve, o uso do saber para não causar o mal. Como em vários momentos críticos da história da humanidade, a gente vê ele sendo utilizado tanto para a guerra quanto para o sofrimento, conhecimento científico. Até a Declaração de Genebra ela chega a citar o juramento de Hipócrates.
E diante dele, mesmo que ele é feito de forma solene hoje em dia, tem algumas perguntas que a gente consegue fazer para refletir sobre esse juramento. O que ele revela sobre a compreensão antiga da medicina? O Pedro ele comentou que antes tinha essa visão sacerdotal, essa visão mística sobre a ciência médica, e desde o início ele é visto mais visto mais do que uma profissão. Desde o primórdio ele já é visto como essa missão não só técnica. E diante daquele trecho de aplicar por benefício dos doentes todos os regimes que forem necessários, evitando causar dano mal algum aos outros, ele é suficiente hoje em dia ainda para os dilemas da medicina moderna? Porque o princípio do não causar dano, ele é a base da bioética contemporânea. Mas hoje o que configura dano fica muito sutil dependendo da circunstância e dependendo da cultura. Então, a sutilidade, desde a negligência até excesso de intervenções que a gente verifica no sistema e na assistência de saúde, até a questão dos tratamentos desnecessários, a distanásia, a questão da iatrogenia, que a gente vê muito. A ciência evoluiu, mas a prudência ainda é necessária. Uma outra pergunta que queria fazer é como que essa exigência de compromisso se relaciona com a ética da formação médica hoje. Porque hoje em dia são formados muitos médicos, mas médicos que às vezes não precisam apenas saber como fazer, mas saber por que fazer e quando fazer. O compromisso ético ele precisa vir antes da técnica, porque não adianta eu conhecer um procedimento se ele for mal indicado ou for indicado para pessoa que não necessita ou de que vai ser danoso receber esse procedimento. É um erro ético, é uma falha, às vezes nem por conhecimento, mas por falta de prudência. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se a gente fosse escrever um juramento novo, baseado na nossa experiência e na realidade da medicina atual, o que daria para manter original e o que daria para ser acrescentado? O que vocês pensam? Começar, Pedro. Foram 3 perguntas, né? Eu vou começar por essa última aí, que é que eu tô lembrado. Então, o que daria para manter e o que daria para acrescentar, não é isso? Isso. Eu tenho uma visão que eu acredito que o juramento de Hipócrates ele deve ser mantido quase no seu aspecto original. A gente vê aí uma longa tradição na medicina. Eu acho que são quase 3.000 anos que esse juramento existe. E ele revela aí um embasamento muito ético, transcendente dessa medicina. Eu acho que a gente mudar como já vem sendo mudado hoje, o Devalcei comentou, que existem versões hoje que são adaptadas à cultura, ao momento, e aí a gente vê algumas questões que fica aquela dúvida. Será que essa mudança aqui ela não revela um esvaziamento moral da nossa época hoje? Se a gente for levar aí para uma questão da bioética, a gente vai ver aí o juramento de Hipócrates, ele é muito incisivo nisso. Assim, eu não vou causar dano ao meu paciente, eu não vou promover o aborto, eu não vou dar nada abortivo a nenhuma mulher. E hoje a gente vê que isso é um pouco relativizado. Aí fica essa questão dessa mudança, o que essa mudança significa. Então, eu não mudaria o juramento, eu acho até que a gente tem que retomar o juramento, porque tem muitas faculdades hoje, ao formar, não tem mais o juramento de Hipócrates nesse formato. Existe aí esse aqui, o juramento de Genebra lá, outros juramentos adaptados, às vezes a própria faculdade, os próprios professores, alunos ali, eles fazem o seu juramento,
e tira essa parte fundamental do juramento de Hipócrates, que é essa questão moral. Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa medicina aos modos de Hipócrates. Essa medicina aí com uma reverência pela dignidade humana altíssima. Porque você vê hoje na medicina, a gente tem mais uma... O médico, ele é mais visto como um técnico, o paciente, ele não é o paciente, ele é o usuário. Então, existe uma perda muito forte do ato médico. O médico hoje ele não tem mais essa visão sacerdotal da medicina. É mais um técnico em saúde, ele faz mais uma função ali. Então, o juramento de Hipócrates, que deixa isso tão claro, eu acho que a gente precisa resgatar essa ideia. E as outras perguntas aí eu vou deixar para o Vitor, que eu não estou nem lembrado qual foi, na verdade. Não, é mais Exatamente, importante essa última agora. Eu ia falar justamente sobre a segunda, que fala sobre a questão de, salvo engano, como resgatar, não é isso? Essa questão da visão ética antes de começar, antes de entrar na faculdade, não é isso? Também. Mas parece que o Vitor deu uma trava. Voltou Agora, Vitor. A ética em si, ela não é algo que você aprende da noite pro dia. A ética é algo que você olha para ela, você carrega consigo e você percebe o reflexo dela na sociedade. Então, minhas atitudes éticas, elas são reflexo daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei, daquilo que eu vejo, e eu tento manifestar isso de alguma forma na sociedade. Então, não dá para chegar na faculdade e achar que o pouco de ética que eu tenho ali naquela cadeira vai ser suficiente para o resto vai ser suficiente para eu poder lidar com isso. Não. Ética ela vai desde do bom dia que você dá, ao acordar para as pessoas com quem você passa, o cumprimento que você dá, a questão do tipo de respeito à dignidade da pessoa humana que você dá para os pacientes ali no consultório, na enfermaria, no bloco cirúrgico, seja onde for. Não é algo que eu consigo desvincular da minha personalidade. Eu não posso colocar uma máscara e simplesmente, não, essa máscara que eu coloco lá dentro do hospital, quando eu sair do hospital eu vou tirar essa máscara ética. Não existe isso. Isso tem que ser algo que deve compor a minha personalidade. Dizer quem eu sou. Quem eu sou expressa as minhas características éticas, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. Então, negligenciar isso, ou deixar isso de lado, ou tratar isso como se fosse um personagem, um mero personagem na minha atuação humana, no meu ato humano, é simplesmente você viver uma contradição muito grande. Isso daí tem perigos, porque em nome da ética, uma suposta ética, eu posso fazer o que eu bem quiser, de certa forma. Pelo menos em teoria. Pelo menos em teoria eu posso fazer isso, se eu não tenho uma definição ética correta. Eu posso cometer um ato ruim com uma justificativa ética boa. Então, como é que eu sei que isso vai ser moldado? Eu tenho que ver se isso de fato é aplicável, é bom, vai resultar no resultado positivo, e não apenas a finalidade, mas se o meio também pelo qual eu vou executá-lo é positivo também, é benéfico. Que é o que ele falou, né, do primo non nocere. Eu tenho que ter isso na finalidade, mas eu tenho também que ter isso na hora de executar. Então, eu diria que essa é a grande questão. E um outro ponto que eu queria trazer aqui, já que a gente falou assim, da questão de Hipócrates, que a gente olha hoje assim, na medicina,
Principalmente, a gente ouve falar muito dessa questão das subespecializações, né? Hoje em dia é tudo muito específico para coisa. E a gente acaba pegando a parte pelo todo. Então, assim, interessante porque em Hipócrates a gente tinha a questão da visão do ser humano como total, a gente tinha a questão da totalidade humana. A gente percebe que a gente muitas vezes fragmenta demais a medicina. Às vezes, essa fragmentação, ela não consegue se encaixar. São peças que estão não se encaixam. Não existe um encaixe perfeito. Então, Hipócrates ele já falava muito disso, dessa questão de você ter o ser humano como um todo, ter a questão do equilíbrio. Eu não posso olhar para a especialidade, não, essa especialidade cuida só disso. Eu tenho que ter um olhar mais abrangente se caso eu não conseguir resolver, ser resolutivo na questão, eu consigo encaminhar para um outro colega que ele tem a capacidade de resolver essa questão. E tá tudo bem se isso acontecer. Tá tudo bem, entendeu? Assim, a gente não é obrigado a saber de tudo. Nós não somos deuses. Eu acho que uma outra coisa também que Hipócrates ele traz muito essa questão do médico ser onipotente. Acho que essa desvinculação também traz muito disso, assim, lembrar da gente que nós não somos deuses, nós não somos onipotentes, nós não somos oniscientes. Então, assim, é normal que a gente não saiba de tudo. É diferente de ser negligente, é diferente de você ser negligente porque a pessoa mesmo quer, não quer buscar conhecimento, é outra coisa. Mas, assim, uma vez que você é esforçado e tudo mais, mas você não sabe lidar com aquela situação ali, você pode passar para outra pessoa, não tem problema. A grande questão é, nós não podemos exercer uma medicina desconexa de outras especialidades, desconexa de outros colegas. A gente precisa dessa multidisciplinaridade. A gente precisa de ter equipes multidisciplinares que possam acompanhar o paciente. E que a gente também tenha essas noções para poder dar as melhores orientações aos pacientes também. Então, nós não podemos exercer uma medicina amputada. Essa é a grande questão. Antes de ser um médico especialista, nós somos médicos. Passei 6 anos dentro da faculdade. A gente tem que ter uma visão, a gente tem que sair da faculdade com uma visão geral de tudo. Não precisa sair com uma visão específica, mas pelo menos uma visão geral de tudo. Isso que tu falou, Vitor, dessa integralidade, me lembrou uma conversa que eu estava tendo com, eu acho que foi na semana passada. A gente estava falando sobre as residências e tal. Eu falei assim, se eu passasse em neurocirurgia, eu iria. Assim, é difícil, mas eu iria. Aí ele falou assim, sim, mas tem que ter uma vocação. Aí eu falei assim, sim, mas a minha vocação é cuidar, antes de tudo, da pessoa. E em cada área, assim, eu não gosto muito de nefrologia, mas eu tenho que entender que eu, sendo nefrologista, eu não estou cuidando de rins, eu estou cuidando de uma pessoa. Então, dentro de cada área ali, por mais que eu não goste daquilo ali especificamente, eu consigo cumprir com a minha vocação, que é, antes de tudo, cuidar da pessoa. Não importa se eu estou cuidando do coração, se eu estou cuidando da pele. Eu estou cuidando em si da pessoa. Então, essa questão da especialidade, né? Ela é boa em certo sentido, mas a gente não pode deixar perder essa questão da integralidade humana, né? E aquilo também, antes da medicina ser técnica, né? Hoje se fala muito em técnica dentro da medicina, a medicina é uma arte. A medicina, antes de tudo, é uma arte, a arte da cura. Que, sim, por ser uma arte, possui técnica. Só que ela não se resume a apenas técnica. Então a gente tem que estar ciente disso. E sempre tá relembrando também, porque às vezes a gente esquece isso no dia a dia, na correria, que a medicina, antes de ser técnica, a medicina ela não é resumida a técnica, a medicina é uma arte. E dentro da arte se contém técnica. Exatamente. E essa questão da
técnica em si, a gente vê uma perca da transcendência. Uma perca da transcendência na medicina. Porque, como o Vitor falou aí, a medicina, sim, é uma técnica, mas ela não é apenas técnica. E hoje a gente vê justamente isso. Essa medicina técnica, eu sou médico, cumpro apenas uma função, e sem uma transcendência, vai faltar uma referência. Então, a gente vê aí uma medicina que ela rompe com essa ideia de algo maior, como a vida como valor absoluto. E a medicina ela corre o risco de se tornar apenas uma técnica neutra, sem alma, uma simples função. E quando eu penso nisso, eu vejo muito médicos que cumpriram com aquele ideal de Hipócrates. Eu acho que uma boa referência para a gente citar aqui é o caso do São José Moscato. A gente vê ali que existia uma medicina muito transcendental. A gente vê lá na biografia dele, antes dele ir para o hospital, ele era médico, professor universitário. Antes dele ir para o hospital, ele ia à missa todos os dias. E tinha essa questão da medicina muito unida à questão da caridade. Eu acho que um bom filme aí, eu até esqueci o nome do filme, como é, que fala dele. Tu lembra, Vitor, como é? Eu esqueci o nome. Para deixar como referência Não lembro o nome do filme, indicação. mas a gente deixa nos comentários. Mas só pesquisar lá no YouTube, filme São José Moscato, e vai encontrar lá. O filme é um dos melhores filmes que eu já vi. Foi até por indicação do Vitor. Excelente filme. Vale muito a pena assistir. E você pode estar se perguntando, mas talvez eu não tenha religião e etc. Mas, assim, o ponto também que a gente pega aqui é justamente você olhar para a pessoa além. Você olhar, você ter aquele olhar de que a pessoa que está diante de você, ela não é só carne ali, músculo, olhos, boca, nariz, mãos, braços, enfim. É uma pessoa que ela tem uma história, tem uma biografia. Ela é mais do que biologia em si. Você não está diante de um ser apenas biológico, você está diante de um ser biográfico. Essa pessoa, ela tem família, ela muitas vezes é, tem toda uma história de vida e que ela quer dar continuidade a essa história. E cabe a gente ajudar essa pessoa com a sua história. Nós somos intervencionistas nesse sentido, que a gente intervém na história de vida do paciente, muitas vezes de forma benéfica, muitas vezes de forma maléfica, muitas vezes a gente tem um desfecho esperado, muitas vezes a gente tem um desfecho não esperado, mas o que nós não podemos deixar de entender, de lembrar, é de que existe algo além da biologia. Existe algo além da biologia. E a gente precisa passar a enxergar isso. Isso. E falar de Hipócrates também, ele é um chamado à vocação, né? O título da nossa temporada é justamente isso, é a vocação. E como o Vitor bem falou, o médico, ele não é só um profissional de saúde, ele é alguém que tem que estar a serviço da vida. O médico, ele precisa agir aí com uma reverência diante do sofrimento, precisa enxergar o paciente aí muito mais que um corpo. Para nós, a gente enxerga a alma, a gente toca a própria alma do paciente, né? E assumir essa missão, que é mais do que curar, é cuidar. Então, esse médico, ele perde essa dimensão transcendental da vocação médica, ele não vai se tornar apenas neutro, ele vai se tornar frágil, ele vai se tornar frágil diante da dor, diante de uma escolha difícil. É frágil porque não sabe nem por que começou, porque eu acho que a vocação ela está totalmente ligada à questão transcendental. Exatamente.
E fora que uma das coisas também que pega muito é justamente isso que você acabou de falar também. A questão do médico, ele ter que lidar com as emoções também do paciente, ou essa questão de distanciamento, que você não pode sofrer, você não pode sentir pelo paciente. Então, assim, precisa haver um equilíbrio de transferência, de contratransferência entre o paciente ali, do médico ali tá recebendo aquela carga emocional do paciente, e também o médico mostrar que ele não está sendo uma via única, mas que existe, de certa forma, uma troca ali, que existe uma reciprocidade, que o médico ele está ali para poder ajudar o paciente para o que der e vier, está ali. O médico ele tem que também ser sincero com o paciente, mas saber também dosar as palavras da sinceridade, você ter caridade na verdade, isso é muito importante também, que são coisas que devem andar sempre juntas. E é incrível que quando você age dessa forma, o paciente ele tem confiança em você. Ele percebe que o médico ele não está tratando ele como apenas mais um, mas ele está tratando ele como pessoa, uma pessoa que eu repito novamente, além de ter uma biologia, tem uma biografia. Querendo ou não, nós estamos adentrando na vida do paciente. E quando a gente pensa sobre essa questão da medicina moderna, a gente vê também que quando a gente perde essa reverência à dignidade humana, que o juramento de Hipócrates traz, a gente vê o que isso acontece hoje. Hoje, em alguns lugares, já é permitido o aborto, a eutanásia, e a gente olha isso e sabe que isso é um desrespeito à dignidade humana, assim, contra a vida humana. Aí vai ver a ética, o Vitor está comentando, né, sobre é possível fazer até o mal com a ética, justificando de acordo com a ética que você acredita. Então, a Ética gente precisa... utilitarista, principalmente principialista, também você consegue fazer isso. Se sua ética Exatamente. parte a partir de uma ética principialista ou utilitarista, você pode fazer as piores atrocidades com, entre aspas, justificativas. Exatamente. Eu não sei se o Vitor ou você quer comentar mais alguma coisa desse tema, ou a gente já pode encerrar aqui por esse episódio. Podemos encaminhar para a finalização. Certo. Então a gente encerra esse episódio aqui. Eu espero que tenha sido bastante proveitosa essa discussão e que leve à reflexão daquelas pessoas que estiverem escutando este episódio. E a gente se encontra no próximo episódio, ainda na série sobre vocação. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo episódio.